Deus é o Criador. Então, a voz dele, a instrução dele, é como se fosse ele não só fala no nosso ouvido, ele imprime no nosso coração uma imagem quando ele fala. Nós aprendemos isso sempre. Senhor, abre os olhos do meu coração. Fé está no nosso coração. Então, quando Deus fala, você enxerga algo. Então, Jó tinha esse desafio. Jó, a pessoa assim, antes eu te conhecia de ouvir falar. Ou seja, o que ele fazia? Ele montou a vida dele, ele operava, ele trabalhava, ele fazia em cima de algo que ele não tinha uma imagem clara. Em cima do que alguém contou para você. Mas no momento que Deus te visita e fala com você, imprime no teu coração, assim, agora eu estou enxergando. Amém? Meus olhos veem, e é como se enxergar algo muda toda a visão dele. Vamos dizer, como você opera? Nós operamos ou na luz de Deus. Amém? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, a palavra de Deus, ela é fundamental nessa hora, porque você quer operar de olhos abertos. Os teus olhos espirituais têm que estar abertos. Amém? Quando Deus visitou Noé, ele disse, Noé, vai vir chuva como nunca antes, eu vou trazer destruição e eu quero que tu construa uma arca com essas dimensões e essa maneira. O que acontece? Ele precisa enxergar algo, é tão real para ele, isso é andada de fé. Amém? Você anda pela fé. Qualquer um pode dizer assim, Noé, tu é maluco? Não, amém. É algo real, não é algo intelectual, eu estou enxergando isso. É como se você enxerga algo. Isso se chama visão. Amém? O povo perece por falta de visão, por falta da palavra profética, da palavra que vem do trono de Deus e que imprime em nosso coração e que você enxerga. Porque você está indo numa direção e você sabe onde é que você está indo. Amém? Então, como é que você confia em Deus? É porque Deus falou, eu estou enxergando. É interessante que os religiosos da época questionaram aquele cego, né? Com argumentos intelectuais sobre quem é que sabe, eles não sabiam, tu é um novato, nós somos da lei, nós entendemos, nós somos teólogos que quer ensinar a gente. E ele veio com essa fala, que ele diz assim, eu não sei nada do que vocês estão falando, eu sei que eu era cego, e agora eu estou enxergando. O que nos dá ousadia para operar nessa hora? É você ter a visão de Deus na tua vida, que nada do natural consegue derrubar o que você pensa. Amém? Por exemplo, você declara assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você precisa enxergar essa realidade nos teus olhos espirituais e nada vai te derrubar, o Senhor vai resolver esse assunto. Amém? Ele é o meu pastor. Amém? Você consegue enxergar isso, é tão real para ti isso, que está impresso no teu coração, que não importa mais. Amém? Está lá dentro, está impresso no teu coração. Amém? Então, quando essa é um pouco da dimensão da palavra de Deus, ela não opera na nossa mente, ela opera no nosso espírito. Então, o que acontece? Você não sabe naturalmente como isso vai se dar, mas tem algo dentro de você queimando o teu coração, que você sabe, está escrito aqui, amém, eu sei em quem eu creio, amém. Então, nós movemos pela fé, e o que nós precisamos nessa hora é essa palavra profética, é a visão, que o povo, sem essa palavra, ele não tem visão. Então é interessante como nós lemos esse texto, o povo perece por falta de visão, por falta de visão. Ele tem olhos. O que é a visão? Amém. Jesus vai voltar em breve. Amém? Essa palavra está impressa no teu espírito. E você sabe, você enxerga, esse dia está chegando. Que nós vamos comparecer diante dele e adorar o Rei da Glória, o nosso Senhor. Está dentro do teu espírito. Você vive pela fé nessa realidade. Está dentro, você tem visão. Amém?
Então, se alguém começar a dizer assim, os dias vão demorar, as coisas são complicadas, isso é bobagem, muitos já disseram que Jesus ia voltar, mas não aconteceu nada até agora, isso não te afeta, porque você está impregnado, tem visão no teu, amém? Você tem visão. Então, andar pela fé nessa hora é ter visão, ter olhos abertos, onde nessa bagunça de informação, de sinais trocados, distorcidos, contraditórios, você sim, eu sei em quem eu creio, amém. Você está enxergando, amém. Você tem visão do que Deus vai fazer de maneira genérica, como você sabe, Ele vai voltar, Ele vai trazer. Mas Noé, o que Noé tinha? Noé enxergava, e em função da visão dele, ele foi construindo. Quer dizer, eu acho interessante quando as pessoas vão construir uma casa ou reformar uma casa, esses arquitetos e decoradores, eles enxergam antes. Eles conseguem olhar uma casa, olhar a casa e assim, eu vou fazer isso, porque eles veem isso. Esse é um talento que eles têm. Eles conseguem olhar um caos e enxergar como vai ficar. E aí eles projetam assim, eles viram primeiro algo e aí eles projetam. Então, o que é andar pela fé? Você precisa enxergar primeiro. Eu não sei para onde estou indo, eu faço esse negócio, eu semeio, mas sei lá. Muita gente faz sem visão. Mas quando você enxerga, assim, a realidade do que Deus quer operar na tua vida, tudo aquilo ali faz sentido. Amém? Porque você está vendo. Não, isso aí é líquido e certo. Amém? E fé tem essa realidade, ele vai tocando no nosso coração, nós vamos nos rendendo, e por isso que nós temos que proteger o nosso coração. Amém? Protege teu coração. E não adianta entrar muito no argumento lógico, porque se a pessoa que você está discutindo não viu, não adianta conversar. Amém? Não é verdade? Se a pessoa diz assim, você vê tipicamente, nitidamente, Eliseu e o servo dele. Eliseu estava em paz, amém, tomando o chimarrão dele, amém, de manhã cedo, amém, comendo uma rapadura, né, uma cocada, esperando o café, tomando o chimarrão dele na boa, amém, certo? O servo está estressado, agitado, tenso, com medo, amém, amém, com as fraldas cheias, amém. Está tudo ali. Duas pessoas na mesma situação. Um enxerga, o outro não enxerga. É uma questão de visão. Por que andais ansiosos quanto a isso? Eu sou que nem um pai que cuida dos seus filhos, que quando falta alguma coisa eu dou. Então você enxerga isso? Não, eu tenho um pai no céu. Amém. Então tem gente ansiosa e gente descansando. Qual é o diferencial? Visão, qual é o diferencial? É um coração que acolheu a palavra de Deus e permitiu Deus imprimir nele uma realidade que não é intelectual, que você não sabe como explicar. Às vezes você não sabe como explicar, eu sei, amém, que vai dar tudo certo. Amém. Quando Paulo estava no navio que estava naufragando, a Bíblia fala que o anjo do Senhor apareceu para ele. Ele diz assim, Paulo, não te preocupes, tu tem que ir até Roma. E Deus te concedeu, todos estão contigo, ninguém vai morrer. Então o que ele tinha? Impresso, não existe, ninguém vai morrer. Você pode estar com um navio encalhando na pedra, amém, as pessoas caindo do mar. Você tem algo no teu espírito, você tem uma visão que você enxerga ninguém morrendo. Você enxerga, ninguém vai morrer. E aí você trabalha em cima dessa palavra, mas com a certeza de que essa é a final da história. Amém? Esse é o final, é isso que vai acontecer. Então você enxerga, e isso que é pessoas de visão, pessoas que andam com Deus, eles enxergam o fim a partir daqui. Deus te abre uma porta e diz assim, tu vai ver. Então, como é que... A Bíblia fala que Noé andava pela fé. Por quê? Deus falou com ele de algo que ia acontecer lá na frente, deu as instruções para ele, e ele, o que ele estava fazendo? A vida toda construindo uma arca, pela fé, em cima do modelo que Deus tinha falado para ele. Então ele estava enxergando. Então nessa hora da história, o que importa para nós?
é os nossos olhos da fé estarem abertos. Senhor, abre os nossos olhos. É ou não é verdade? Senhor, faz nossos olhos te enxergarem. Fala conosco. Que abre os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, para entender o que é o poder de Deus, a riqueza do seu chamado, amém? A grandeza da sua herança em nós. Então, existem realidades que Deus quer imprimir no nosso coração, que os nossos olhos sejam abertos, e aí, em função disso, você diz assim, você opera, não, eu vi coisas, amém? Eu sei em quem eu creio, eu sei onde é que eu estou indo, amém? Eu sei o que eu tenho que fazer. Amém, eu sei para onde eu vou. Amém, isso se chama o quê? Visão. Amém? Então, procura entender isso, esse aspecto eu queria colocar hoje nessa manhã. Nós não estamos sentados para assistir uma aula. Quando você está lendo um livro, você não está lendo um livro para adquirir conhecimento, nem sentado aqui para assistir uma aula. O que você faz, eu acho, deve estar fazendo, amém, os estudantes. Você está aqui para o Espírito Santo de Deus imprimir algo no teu espírito. Amém? Lembra o ministério do Espírito? Era assim, dias virão, uma nova aliança, onde a minha lei vai ser impressa no coração. Então, meus irmãos, tem uma das coisas que diz assim, ó, não temas, eu sou contigo. Tem gente que carrega isso na sua mão, na sua Bíblia, debaixo do braço, fala na sua boca isso intelectualmente, mas não está impresso aqui no coração. O Espírito, essa é a obra gloriosa do Espírito, ele imprime em nosso coração. A aliança que Deus tem conosco. Está escrito, eu te amo, jamais vou te deixar e jamais vou te abandonar. Não é uma coisa intelectual, não é simplesmente está dentro de você. E você enxerga isso, você viu. E aí o que acontece? Você passa por crises, você passa por desafios, tudo ao teu redor tenta te tirar do rumo, mas tem algo dentro de você. Ele disse, mas eu estou vendo que isso aí não vai acontecer. Amém. Porque Deus falou comigo. Você anda pela fé. Então, o desafio nosso é sempre estar com o coração protegido para Deus falar. Deus tem sempre a prioridade na nossa vida. Amém? Deus tem sempre a prioridade na nossa vida. Não interessa, amém? Fulano de tal está falando, fulano de tal. Não importa, Deus tem sempre a prioridade na nossa vida. Quando Ele quiser falar, Ele vai falar de manhã, de madrugada, de noite. Segue a voz de Deus, sente o coração de Deus todos os dias. Anda perto, Ele vai falar com você. Ó, essa é a instrução que eu tenho. E essa instrução não é uma instrução intelectual. Ela tem que estar dentro de você. Amém. Ele fala no coração, o nosso espírito. Uma pessoa de visão. Uma pessoa que caminha de olhos abertos. Você sabe onde está indo, você não está tateando. Essa é a palavra de Deus, é lâmpada, é luz para nós. Amém? Não é, amém, como se diz, né? Lanterna. Não é uma lanterna. A palavra de Deus, o teu espírito ilumina a tua vida, os teus olhos e você, amém. É uma lanterna diferente, não é? Amém. Ela não é do lado de fora. Os olhos estão. Bênção. E aí o profeta diz, Senhor, abre os olhos. Que olhos são esses? Amém. Abre os olhos do teu servo. E meus irmãos, que o Senhor abra os nossos olhos nessa hora. Amém. Que o Senhor abra os teus olhos. Não deixa ninguém, não deixa o estresse, a ansiedade, a confusão, o medo, dúvida, a minha preocupação, tudo acontece a nível mental nosso. Amém. Nosso espírito, a voz de Deus vem, amém, Deus, Senhor, abre os olhos. Essa é a resposta, abre os olhos para ele enxergar. Você podia mandar, amém, aconselhar, dar conselho para o servo de Eliseu, o quanto você quisesse. Não te preocupa, amém. Deus sempre te ajudou. Lembra quando tu era criança? Vai ministra com o jovem, faz o que for.
Amém. Você leva ele para o divã, aí você fala, não adianta. Amém. O que adianta é o seguinte, Senhor, abre os olhos dele. O que eu estou fazendo aqui, preocupado? Amém. Eu tenho um Deus grande que cuida de mim. Por que eu estou preocupado? Amém. Olhos abertos. Amém. Olhos abertos, olhos abertos. Amém. Olhos abertos. Enxergar. Porque você navega daí, então, não é que você precisa se convencer, dominar tudo, saber. Você precisa simplesmente, amém, andar na luz do Senhor. Amém. Você anda na luz. O que na verdade é? Você foi iluminado, o teu coração, os olhos do teu coração foram iluminados. E aí você agora, amém, são os olhos, né? A lâmpada do corpo, você. E aí ele vê assim, anjos, amém? Um exército ao redor. Visão, amém? Deus te abençoe, amém? Então você parte dessa vida. E esse tem que ser o teu desejo. Isso Paulo orava, né? Senhor, eu oro, para que tu abra o entendimento, abra os olhos. Essa é uma oração que nós precisamos fazer. Senhor, não deixa nós ficarmos, amém, a cegueira espiritual, nada mais é que isso. Né? Então a palavra de Deus pelo Espírito, ela vem. Por isso que nós temos que cuidar o que nós comemos. O que nós precisamos orar é dizer, Senhor, eu abro meu coração, fala comigo. E aí você enxerga coisas. Por isso que andar pela fé, um dos sinais que você anda pela fé é que você está em paz sempre. Você está sempre. É uma característica, você está sempre em paz. Você não está agitado, porque você está enxergando diferente.